Síndrome sacroiliaca, né? Vai pegar uma vez ao ano, mas só você vai ver quanto maior a sua experiência, menos sacroiliaca você pega, porque muita gente trata sacroiliaca só porque é dor pontual na região sacroiliaca, com ausência de dor lombar, tá? Não é assim. Sacroiliaca tem uma característica, tá? Específica, ou características específicas. Vocês vão ver quanto mais treinamento na prática, menos vocês vão pegar sacroiliaca. Ou seja, muita gente trata sacroiliaca, mas a origem é a coluna lombar, mesmo sendo dor pontual na região sacroiliaca. Então vamos lá discutir um pouquinho. Idade, qualquer idade, né? Normalmente acima dos seus 15, 18 anos de idade, normalmente adolescente, fase adulta, ou na fase hiperprodutiva, que a gente chama de 25 a 55 anos de idade. Dor, será que pode ser local ou referida? Mas nós vamos discutir onde até essa parte referida, no máximo até a coxa, não passa da interlinha articular do joelho. Pode ser química aguda ou mecânica, ok? Agudo, subagudo, crônico, tá? Em relação ao tempo. História de dor associada com aumento de carga ortostática, ou seja, doutor, não, eu normalmente quando eu pulo corda, quando eu salto, eu faço muita corrida, ou treino intervalado onde eu tenho que aumentar a passada, ou seja, muito impacto. Aí sim tem a ver com o impacto axial da coluna vertebral, membro inferior, uma força axial ascendente em relação ao quadril. Saltar numa perna só, ou seja, história de impacto, normalmente o paciente sente dor pontual, só é reproduzida normalmente nessa questão. História de queda, normalmente queda com o bumbum no chão, o isquio, né, cai com o bumbum, o isquio com uma força ascendente, dá um impacto ali, você tem uma obstrução mínima que causa uma dor chata pra caramba, difícil de ser diagnosticada e tratada na raiz do problema. História de tratamento sem sucesso para a dor lombosacra. Ok? Muita gente fica tratando a dor lombar ali, porque dói a região sacral e não fez o diagnóstico correto, para ser preciso. A história da FCR3, uma aluna, ela, quando ver esse vídeo, ela vai saber. Ela estava com uma obstrução, ela sentada, ela não aguentava, ela tinha que ficar em pé. Isso não é lombar, eu falei no curso. Tratei lombar no curso, não deu certo. No final, desobstruí com ela com uma das técnicas. E ela estava, acho que 3 ou 4 meses com dor contínua. Não aguentava ficar mais do que 30 minutos sentada, dirigindo no carro, ou no sofá dela e em outros assentos. Sintoma, dor localizada em um dos lados da região lombosacra, ok? Com irradiação paranádica, podendo irradiar eventualmente, olha aqui essa tia, eventualmente para a coxa. Então, está muito agudo os nossos setores. O que eu falo hiperálgico, não ao tempo. Desculpa, a hiperalgia, pode irradiar um pouquinho para a coxa e não passa da interlinha do joelho. Então, primeiro, essas dores tem que afastar qualquer possibilidade de lombar, né? Obstrução anterior, posterior, as disfunções, síndromes disfuncionais lombar, enfim, para depois ir para a sacroiliaca baseado nessa história amarela aqui, ó, em destaque amarelo no slide, ok? Exame físico, postura pode ou não afetar os sintomas, tá? Mecânico, movimento pode ou não afetar os sintomas dessa deflexão repetida, dá uma ligeira piorada, uma ligeira melhorada, aí na hora que você vai repetir já não tá inconsistente, porque o problema não é na lombar. Neurológico negativo, que não envolve raiz nervosa, não envolve nada relacionado à raiz da coluna lombosacra. Palpação normal. Estratégia de carga. É muito legal, assim, para você diagnosticar sacroiliaca, além da história aqui, ó, ok? O que nós temos que entender? A literatura fala, 2 ou 3 testes positivos indicam positivo para a sacroiliaca. São 5 testes. Se você realizar 4, 2 tem que dar positivo. Se realizar 5, 3 positivos. E quais são eles? Testes de afastamento, desculpa o errinho aqui, teste de afastamento, apoiar as mãos nas espinhas ilíacas, aplicar uma pressão sentido para o chão e lateral. Ou seja, a 15, 20 graus, você, com os braços estendidos, você coloca uma pressão, né, de afastar ali posterior e afastando. Isso tem os vídeos na progressão de carga da região sacroiliaca disponíveis aí para você no curso. Cisalhamento posterior, aplicar uma carga axial no lado afetado. Então, você vira o paciente, todo vídeo você entra com a região palmar na região do sacro, ok, apoia, 90 graus aqui, ó, tá? Cotovelo no eixo de carga e aplica uma grande pressão. Todos esses vídeos disponíveis. Outro teste, transe sacral. Mão na região do sacro, apoio e coloco todo o meu peso em extensão e carga. Velocidade e carga. Pressão, não tenha medo, ok? Teste de compressão, lado, paciente decúbito lateral, lado dolorido para cima. Eu entro novamente com a minha mão na região entre a crista ilíaca e o trocânter, apoio a outra, coloco em cima assim, tá? E coloco pressão e velocidade. Se reproduzir a dor, todos os testes, se reproduzir a dor que o paciente vem nos procurar local, eu irradiar no pouco glúteo e eventualmente para a coxa, positivo. Teste de torção pélvica, lado sadio, lado acometido aqui, eu aplico forças opostas, aqui vai fazer flexão e aqui extensão. Coloco e vou no final, na hora que eu sentir uma parada no final do ligamento, eu faço uma pressão oposta, tá? E aí vem as síndromes, né? Obstrução sacroiliaca anterior. São dois tipos de movimento que nós vamos fazer. Primeiro, nós vamos sempre para essa é a mais comum. Como se fosse fazer uma extensão de quadril. O lado a ser tratado da sacroiliaca é o lado em apoio do joelho. Faço aqui um avanço do joelho, né? E automaticamente aplicarei uma rotação anterior, né? Do ilíaco sobre o sacro. E como que eu evoluo? Carga, fazendo o avanço e colocando uma pressão minha mesmo, minha porque sou eu, mas do próprio paciente ali na região sacroiliaca, ok? E a obstrução sacroiliaca posterior. Então, você testou lá, tá tudo igual, ou foi piorando os sintomas. Você vai para aqui, ó, obstrução sacroiliaca posterior, ou seja, abraçar o joelho de encontrar o peito. Paciente muito agudo, hiperálgico, você pode deitar ele na maca, você pede para ele puxar o máximo do joelho, você vai lá e aplica essa pressão, tá ok? Normalmente vai desobstruir em pé. O paciente abraça o joelho, puxa o máximo, você coloca uma pressão na região anterior e proximal da tíbia. Pode colocar uma pressão
e ele volta pé no chão, abraça o joelho de novo, você vai lá, coloca a carga. Progressão de carga, paciente aqui, ou pode ser numa cadeira também, coloca o joelho, ele senta sobre o calcanhar, abraça na maca e puxa o tronco para frente, ok? Puxa, em relação à flexão, vai colocar pressão aqui do ilíaco posterior em relação ao sacro. Então, para você desobstruir uma sacro ilíaca, você tem que primeiro ir para a extensão lá, né? Com sua extensão do quadril, o ilíaco ele vai rodar para anterior. Caso piore ou não melhore, você vai, como se fosse fazer flexão unilateral com carga. Você tem que pôr carga, porque a sacroiliaca, ela é rígida, a sacroiliaca tem que pôr carga, tanto é que só vai quando você põe carga axial. Então, esse é o manejo do paciente. Você vai solicitar para ele fazer a cada 2h30, 3 horas, como se fosse uma obstrução lombar, ok? De acordo com o MP do paciente. Profilaxia e reeducação, durante 3 semanas, evitar esporte de impacto, né? Se você tá tratando, dá uma maneirada, já quando ele pisa axialmente, força um pouquinho lá, dá umas 2, 3 semanas ali de trégua para desobstruir e dessensibilizar a região, subir escadas, evitar pular cordas, evitar o excesso de impacto é importante nos primeiros 15 a 20 dias. Desmistificar crença sobre coluna, porque normalmente esse paciente rodou um monte de lugar e tem alguma obstrução lá, uma lesão distal na coluna, e não é a hernia, né? Não é aquela lesão que saiu na ressonância dos médicos e fisioterapeutas do cérebro, né? Incentivar o esporte gradualmente depois de 15 dias com carga, né, progressiva. Não vai querer correr 15 km no primeiro dia, não vai querer pular, sei lá, 20 minutos de corda separada. Tem que ter esse bom senso, o fisioterapeuta reintroduzir esse paciente nas ABDs dele e tocar a sua vida ao normal. Essa é a síndrome da sacroiliaca e o manejo com raciocínio clínico, tendo bons ouvidos e sendo um bom avaliador